Fala aí galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, trazendo, é claro, sempre informações muito importantes sobre Enem, SISU, vestibulares. Colocamos o vídeo de um vestibular muito importante, Universidade Federal de Rondônia, que abriu vaga para medicina. Então a galera deve estar ansiosa, lendo o edital, se inscrevendo, porque não pode perder essa oportunidade. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de universidades no Brasil e no mundo. Saiu o ranking das melhores universidades do mundo. E adivinha quem está na frente nessas universidades? Na verdade, dentre as 10 primeiras universidades, elas, tanto universidades norte-americanas como universidades do Reino Unido, estão dominando essa linha. Já tivemos universidades chinesas, mas parece que agora quem está dominando realmente, MIT em primeiro lugar, aí você tem Oxford, você tem Cambridge, você tem Harvard, você tem Stanford, por exemplo. Ou seja, aquelas universidades que nós conhecemos muito aqui são as principais universidades do mundo. Né? E todo mundo fica assim, caramba, será que eu consigo? Lembrando, que eu já coloquei um vídeo aqui, falando que existem universidades que aceitam o Enem sim. Entretanto, existe um custo para isso, galera. Então isso também é importante, todo um processo, não só no Canadá, Estados Unidos, Portugal, você sabe que tem várias universidades, se eu não me engano, a gente botou 49, se eu não me engano, agora são 50 universidades, então atenção para isso. Mas a gente vai falar um pouquinho desse ranking aqui na América Latina e, claro, é óbvio, no Brasil. Quais são as melhores universidades brasileiras? Você sabe, você pensa em estudar nessas universidades? E a gente vai colocar logo depois, vamos colocar um vídeo, quais são os melhores cursos por universidade. Sim, cursos se destacam. Às vezes você fala para mim assim, não, Roberto, eu quero fazer engenharia elétrica. Qual é a melhor engenharia elétrica? É onde? Ah, é na UFRJ, é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ou seja, a gente também está fazendo esse estudo para trazer essas informações que são importantíssimas para você. Por isso que a gente pede sempre para se inscrever no canal, ativar o sininho, dá lá o joinha para a gente dar essa moral aí. E claro, é óbvio que é muito importante, né, que você continue aqui com as informações extremamente necessárias para vocês e preparação para o Enem. Tá? Preparação total para o Enem. Você que está pensando em fazer o Enem ou já estruturado totalmente, você vai ver que a gente vai trazer muitas dicas importantes. Bom, tá aí as principais universidades da América Latina, em primeiro lugar, é claro. E nessas universidades, eu tenho a Pontifícia Universidade Católica do Chile, né? Inclusive, vocês sabem que existe um time específico lá, a Católica do Chile. A USP é a segunda colocada, e realmente, a USP sempre se destacando, sempre na ponta, isso tudo. Depois vem a Universidade do Chile, a Tecnológica de Monterrey, no México, né? A Universidade de Los Andes, tá? Universidade Nacional Autônoma do México, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, também sempre se destaca, a Universidade de Buenos Aires, muitos brasileiros vão estudar lá, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu estudei, e a Universidade Nacional da Colômbia. Bom, Roberto, mas como é feito esse ranking? Lembrando, galera, a universidade ela é conceituada de acordo com o quê? Primeiro, com seus professores, né? O que eles publicam, o que eles estão escrevendo, o que eles estão pesquisando, se isso é relevante no cenário internacional. Aonde eles estão publicando isso, são em revistas importantes, existe uma classificação para isso, tá, galera? Vocês que estão estudando, vocês que vão fazer mestrado, doutorado, vocês vão ver o que é isso. Publicar numa revista A, publicar numa revista B. Então, acontece isso. A importância dessas universidades nas redes, né, na internet principalmente, toda a coerência dessas universidades, todo o processo de estudo, a infraestrutura, ou seja, se mede tudo, não não, eu vou olhar aquela universidade ali que parece que é boa. Não, toda uma infraestrutura para isso. Então, quando você faz pesquisa, por exemplo, a gente está falando de vacina agora, e a AstraZeneca foi feita na Oxford. Então, ela está lá na frente por causa disso também. Eu já tenho uma vacina para o Covid desenvolvida naquela universidade. Então, você tem várias publicações referentes ao Covid. Como existem outras questões bem importantes. Eu vou dar um exemplo para vocês que pesa muito, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e entre outras universidades, Suíça, que está entre as 10 também, é o Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel de Economia, de Física, de Literatura.
Tudo isso é importante. E nós não temos nenhum, temos zero nisso. Isso impede literalmente que a gente consiga evoluir. Né? As nossas universidades são boas, sim, baseadas em uma série de metodologias de ensino. Entretanto, a gente não é comparável às universidades lá fora. Tanto que olha só a colocação das nossas principais universidades. Eu tenho a USP, 121, né, tá, 121ª posição, né, vamos colocar dessa forma. E eu vou falar assim, mas Roberto, isso não é ruim? Não é ruim. Nossas universidades são excelentes. A grande questão é o seguinte, essa qualificação, esse ranking, ele é medido de vários elementos. E muitas vezes a gente não tem elementos suficientes para fazer uma pontuação adequada. Mas as nossas universidades são boas. Por exemplo, os próprios investimentos em pesquisas, por exemplo, infraestrutura em pesquisa, são aspectos relevantes aí, tá? A Universidade Estadual de Campinas, por exemplo, 219. A UFRJ, 369. Então, olha a distância de uma para outra. São quase 100 pontos para cada uma, 100 e poucos pontos, né? Aí depois vem a Universidade Federal de São Paulo, depois a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Como São Paulo é um grande centro econômico, é um centro econômico, comercial, financeiro, etc., de industrial, etc., certamente as universidades ali vão ter um peso maior, porque também tem um investimento maior, que é o exemplo do próprio Rio de Janeiro agora, no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, que também é uma excelente universidade, e entre outros. Por isso que a gente também vai falar sobre a questão dos cursos, porque o mais importante também é você ver assim, o curso que eu faço é muito bom na universidade, às vezes o curso é de excelência, é o melhor do Brasil, mas a sua universidade não apareceu ali. Galera, não entre em paranoia por isso. A gente está vendo uma classificação, que é uma classificação que sai praticamente todo ano. E praticamente essas universidades estão sempre nesse modelo. Depende muito de publicações, depende muito de estudos, e é isso que mais ou menos acontece. Lá fora, aí já é uma outra coisa, né? Porque quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, e aí é um processo diferente. Vocês sabem, por exemplo, presidentes norte-americanos, eles fazem a lista, esse estudou em Harvard, esse estudou em Stanford, esse estudou não sei aonde, MIT, etc. É uma característica dessas universidades. Por isso que quando a gente fala assim, em universidade norte-americana, parece que está num patamar muito longe da gente. Né? E quando a gente fala assim, aqui eu sou honrado por ter estudado na UFRJ, tá? Assim, eu acho que é uma excelente universidade. Se eu tivesse estudado na UERJ, também estaria honrado. Na UF, da mesma forma. Ou seja, eu consegui, porque eu fui aluno de escola pública, municipal, estadual, e fui para a Universidade Federal, então eu consegui chegar numa universidade pública que, por mais que a gente fale que existe greve em termos de infraestrutura, eu não tenho nada a reclamar da minha universidade, principalmente que meus professores eram autores dos principais livros de geografia. Então, galera, a gente também tem que pensar nisso. Às vezes, você olha a sua universidade e fala assim, caramba, podia ter mais investimento. Sempre a gente pede mais investimento para as universidades. Mas, infelizmente, às vezes não acontece, ou quase sempre não acontece. E quando a gente pensa que você está estudando com um livro, o cara que é o teu professor, que literalmente desenvolveu um determinado pensamento, mecanismo, etc., que todo mundo olha e fala assim, utiliza isso, eu acho que faz diferença. Então, galera, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar lá o joinha para a gente dar essa moral aí, que certamente a gente vai trazer muito mais informação. Vamos falar um pouquinho sobre o SISU. Mudanças, lá vem mudanças no SISU, galera. 2022. Não somente isso, quais são os cursos mais importantes das universidades, também é importante. E claro, né, nós temos também a preparação para o Enem. Continua aqui no canal, muitas questões corrigidas, muito importante para vocês. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.